Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, por aqui tudo ótimo. Para quem não me conhece, sou o Messias Carvalho. Para quem já conhece, continuo sendo Messias Carvalho do mesmo jeito, né? Vamos lá. Hoje nós vamos ver um vídeo um pouco diferente, uma ferramenta diferente, tá? Nós vamos aprender hoje sobre o Bubble, tá? Para quem não conhece, é uma plataforma no-code também, um pouco mais low-code do que o próprio Glide, que a gente está acostumado aqui no canal, porém ela é muito mais poderosa que o Glide em diversos aspectos, né? Resumidamente, em questão de limite principalmente, que é onde a gente empaca muito no Glide, por ter aquele limite de 25 mil linhas, independente do plano. Então, se o seu projeto for muito grande, você não vai conseguir escalar ele, você não vai conseguir utilizar o Glide, né? Nem precisa ser muito grande, um projeto relativamente grande em si, ele já vai bloquear, já vai nascer morto, por assim dizer, por conta dessa limitação de linhas, principalmente, né? Entre outros aspectos hoje, o qual o Glide está deixando a desejar, questão do valor um pouco mais elevado, também tem a questão aí de funcionamento, ele está um pouco pesado com muitas linhas ali, quando você vai chegando a 20 mil linhas aproximadamente, o Glide vai ficando pesado. Então o Bubble tem esse benefício acima dessa, né, de outras plataformas, a qual ele basicamente não tem limites de dados, né? Pelo menos nos planos que tem, eu vou aqui para a página de pricing, né, de preços, mas obviamente você vai ter que olhar aí na sua página no momento que você estiver assistindo esse vídeo, pois pode ser diferente, os planos podem ser diferentes, tá? Atualmente nós temos o plano principal, a qual se utiliza no Bubble, que é o personal, por exemplo, e aqui nós já temos recursos muito maiores, capacidades maiores, então a gente vai poder colocar o próprio domínio personalizado, vamos poder retirar a marca do Bubble, então vai ficar uma aplicação bastante profissional. Nós temos aí algumas outras funções que de API, o qual o Glide hoje não tem conexões API. No Bubble nós temos aí, principalmente em questão de API, é muito forte dentro do Bubble, tá? Temos aí outros benefícios. Então, alguns outros exemplos aqui, por exemplo, o armazenamento se mantém mais ou menos igual, tá? 10 gigas. Armazenamento dessas plataformas a gente basicamente não utiliza mesmo, né? É bom utilizar externo. E nós temos aí outros suportes a qual o Bubble nos dá. E obviamente ele não fala nada aqui sobre limitação de dados. Por quê? Porque basicamente a gente não tem limites de dados de armazenamentos aí em linhas, né, informações em textos lá dentro. Então pode colocar milhares de informações, milhões de informações sem problemas nenhum, ao valor de $25 se pago anual ou $29 se pago mensal. Então nós temos um grande benefício aí dentro do Bubble nesse quesito. Se por acaso o seu projeto ficar muito grande mesmo, e eu digo isso com certeza que é um projeto gigante, aí você pode subir o seu plano para esse outro plano aqui, a qual pode cobrar $115. E então, com certeza, se você chegar a esse patamar, você vai estar faturando muito mais do que isso. Isso aqui não vai ser problema para você pagar mensalmente, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui a criar um aplicativo dentro do Bubble. Não vou explicar muito sobre sobre os benefícios aqui. Vamos um pouco ao prático de como, para introduzir, né, o Bubble aí, de como a gente pode construir um aplicativo, como que funciona o design dele. Então vamos aqui clicar em Get Start para começar. Eu não me lembro se eu já tenho uma conta criada aqui, mas eu acho que sim. Se não tiver, você vai criar uma conta bastante simples também, né? Olha só. Aqui aparentemente eu não tenho, então eu vou fazer o login com o Google. Eu sempre gosto de utilizar minhas contas do Google, botão do Google para fazer login ou criar conta, que é muito mais fácil, né? Então vai facilitar aqui o processo. Vou escolher a conta. Pronto, já foi criado aqui a nossa conta do Bubble, né? Essa nossa tela de bem-vindos. Agora vamos lá descobrir como que a gente cria uma aplicação. Tem o Get Started, ensinando como vai começar, aprenda a utilizar o Bubble, desbloquear 14 dias gratuitos do plano de teste, aí tem as lições para fazer, o manual, uns vídeos e outras coisas, tá? Não quero nada disso aqui. Como que eu posso começar? Tem um texto muito pequeno, quase invisível, a cor dele é bem transparente, né? Porque ele nos obriga aqui, nos incentiva a desbloquear esse free trial, mas tem esse ícone aqui que a gente, para dizer que não quer esse plano e quer criar no
plano gratuito mesmo. E olha só, então tá vendo só, muito escondidinho realmente, passou muito despercebido. A única coisa que eu vi eram os outros cards aqui das lições, né? Então, putz, isso aqui é muita malandragem deles pra gente adquirir o plano logo, né? Então vamos criar o primeiro aplicativo, vai ser um to-do list, por exemplo. Só que aí vai ter que ser um nome específico, vai ser um to-do list meu aqui. Talvez se eu já não tiver um desse jeito, né? Algumas perguntas aleatórias aqui a gente não precisa, pode colocar qualquer coisa, tá? Não vai fazer diferença aqui. E eu vou criar um novo aplicativo. Por que um to-do list? Porque no to-do list a gente vai fazer todas as ações necessárias para aprender a manipular o banco de dados em uma aplicação, que é a parte principal da aplicação, a manipulação de dados, que é o CRUD, que é o criar, o ler, o editar e o excluir algum dado, né? Então, uma lista de tarefas, ele tem todas essas opções, né? Que é criar uma tarefa, depois poder editar ela, como se você marcando ela ali como concluído ou não, você está fazendo uma edição dentro daquele item. Ao mesmo tempo, a gente vai estar visualizando esse item na tela, que é o ler, e a gente vai poder também excluir essa tarefa, concluindo assim o CRUD padrão que a gente tem que aprender em qualquer linguagem que você for iniciar o aprendizado, né? Seja na linguagem de programação ou seja no próprio no-code, a primeira coisa que a gente tem que aprender é criar, fazer um CRUD dentro da aplicação e depois a gente vai aprender a manipular esses dados, se necessário, né? Então aqui ele vai pedir, vai mostrando o tutorialzinho para começar, só que a gente não quer seguir esse tutorial. Então eu vou pular o assistente da aplicação e vamos direto para a nossa página vazia aqui. Então a gente inicia desse jeito, então o Bubble nos dá a capacidade de fazer tudo. A gente precisa criar tudo dentro do Bubble, né? Desde a parte visual, componente por componente, e a parte de ação, o que eles vão fazer. E a gente tem total liberdade também para colocar a ação que quiser no componente que quiser. E as ações, elas não são definidas também, por exemplo, um componente de botão, ele só tem tais ações, o componente de imagem só tem tais ações. Não. Aqui as ações são chamadas de workflow aqui, né? É um workflow que a gente faz e coloca as ações dentro dele, do workflow. Mas aqui, qualquer componente que você colocar na tela, você pode criar um workflow para ele, criar ações para esse componente, tá? Então a gente tem essa total liberdade de fazer o que quiser com a aplicação, né? Então vamos lá. A primeira parte, né, da gente começar mais fácil no Bubble é exatamente pela parte visual, né? Então a primeira coisa, como a gente vai criar, por exemplo, um to-do list, uma lista de tarefas, é fazer com que a gente possa criar uma tarefa, né? Então para isso eu preciso de um campo para digitar o nome da tarefa e um botão para poder inserir ela no banco de dados. Então já vamos fazer isso colocando esses componentes na nossa tela, por exemplo. Aqui ao lado esquerdo está todos os componentes que a gente pode colocar na tela. Então começa aqui, né, dividido em seções, por exemplo, os elementos visuais, os elementos de container, os de input e os outros elementos reutilizáveis e elementos de templates que são um pouco mais avançados aí. Então, por exemplo, a gente precisa do input, né, para inserir um dado. Então, eu vou clicar no input e vou colocar ele na minha tela aqui em qualquer lugar. Aqui, né, a gente pode arrastar ele e colocar onde quiser na nossa tela. Essa aqui é a nossa aplicação, né? Seria essa imagem aqui. Coloquei ela aqui, já quero visualizar como que está na aplicação real. Posso vir aqui e clicar em Preview, ou Preview, como você preferir chamar, e ele já vai abrir aqui no navegador o link dessa aplicação com, olha só, o que a gente acabou de colocar. Então veja que ele está no meio da tela aqui, ele vai ficar nessa localização. Beleza. Hoje, com o novo modo responsivo do Bubble, não é ideal a gente criar um aplicativo desse jeito, onde você pode colocar o item em qualquer lugar. O mais correto é a gente ajustar esses componentes para que eles fiquem responsivos de forma mais agradável. Com isso, também está muito fácil. Eu vou expandir aqui a minha árvore de elementos, que são os elementos que estão na minha tela. A gente pode ver que os elementos que estão nessa tela é a página index, a página que nós estamos, e nós temos também um input dentro dessa página index. Então, a página index, a gente vai vir aqui no layout dela, que é esse item que abre aqui do lado, são para as configurações do item que a gente clicou, e a gente vai dizer que o container, esse layout, vai ser no modelo de coluna. Ou seja, a coluna é que um item vai ficar abaixo do outro. Então, qualquer outro item que eu colocar aqui na minha tela, ele vai ficar sempre abaixo do outro item. Isso é o que se trata de modelo coluna.
Se fosse em linha, os itens ficariam alinhados aqui na mesma linha, né? Ia ficar um na frente do outro até bater 100% da tela e ia quebrar para baixo. Mas enfim. Então, o principal é a gente colocar em container, tá bom? Então nós já temos aqui o container, só que ele está muito centralizado. Não está muito centralizado não, né? Isso aqui seria... né? Não vai dizer como que eu vou dizer agora. Mas ele está colado lá em cima, na verdade, né? Então, eu preciso que tenha um espaçamento. Se eu for visualizar aqui, ó, vou abrir nosso teste, né, para ver. Olha só, ele está lá em cima realmente, na posição 0, aqui, né, no eixo X e Y com 0, 0, né? Então, nós vamos melhorar isso. Então, vou vir aqui diretamente na minha Page Index. O mais adequado é fazer o quê? A construção do Bubble hoje ser dentro de containers. Então, tudo vai ser dentro de containers. Por exemplo, a gente vai dividir um container em cima com a parte do superior, que vai ser onde a gente vai escrever o nome do item que a gente vai criar. Então, vou colocar aqui ó, um grupo, por exemplo, vai ficar aqui em cima. E agora, este grupo, nós vamos colocar um input dentro dele. Só que veja só, esse grupo ele está com o layout fixo também. Ele sempre começa como fixo. Eu não quero ele fixo, eu quero ele com coluna. Tudo bem, lembrando que esse container aqui ele é invisível. Ó. Se eu atualizar aqui, nossa visualização, tá a mesma coisa. Beleza? Só que agora ele está dentro do container. E eu vou agora manipular o container que está dentro da nossa página. A gente não vai mexer muito com a página em si, mas com os itens dentro dele. Então, esse container, que é esse grupo, na verdade, chamado aqui, né? Ele vai ficar com o modo de coluna, beleza? Só que ele vai ter o espaçamento dele para a página. Então, a margem para cima vai ter de 20 pixels, por exemplo. E a esquerda de 20 pixels. A gente pode fazer isso aqui, tá? Ou diferente também, como eu prefiro fazer, eu vou dizer que o tamanho desse item, ele é 100% da nossa tela. Aqui, ó. Ele está como marcado para ter um tamanho fixo. Ele vai ser 100% da tela de width, que é largura, certo? Só que ele vai ter um padding que é internamente de 20 pixels para todos os lados. Pronto. Então, visualizando aqui novamente, ele já vai dar esse espaçamento aqui no nosso item, tá? Claro que aqui não seria talvez o mais ideal, mas vai ser só para exemplo, não vou tratar muito de design aqui, vamos às funcionalidades logo, senão o vídeo vai ficar muito grande aqui, né? Então vamos lá. Aqui nós temos outras configurações também, do tipo altura desse container, etc, que a gente pode mexer depois, tá? Mas então vamos lá, já alinhei aqui para ter um espaçamento, eu vou pegar esse input, vou chamar ele de input tarefa, nós vamos fazer uma tarefa, input, nova tarefa, pronto. E aí, aqui a gente vai colocar também um placeholder, voltando aqui para a aparência, digite, tá? Uma nova tarefa, né? Digite aqui. Sem ideia, né? Fica desse jeito. Digite aqui. Vou colocar aqui, ó, nova tarefa. Eu não vou colocar uma label. Nova tarefa. Pronto. Agora a gente vai colocar um botão para poder adicionar essa nova tarefa. Então, vou colocar um botão aqui do lado. E veja só, como eu coloquei o container em coluna, ele foi para baixo. Só que eu não quero ele para baixo, eu quero ele ao lado. Então eu vou mudar ele para row e ele vai ficar ao lado do input. Veja que aqui a gente já tem um ponto bastante interessante, que a gente colocou esse input, mas ele não está direcionado para nenhum lugar, ele não está salvando em nenhum lugar, né? Isso é bastante incomum para quem já está acostumado com o Glide, por exemplo, que a gente já configuraria para qual coluna ele vai salvar essa informação. Aqui não. Aqui ele está simplesmente jogado na tela e ele não tem nenhuma função. Eu posso escrever aqui, ó, que não vai fazer nenhuma diferença, ele não está sendo armazenado em nenhum local. A gente precisa armazenar essa informação, que vai ser no clique desse botão. Esse botão vai ser salvar. Certo? Ou adicionar, por exemplo. Mas pode ser salvar mesmo. Eu não vou mexer muito com o design, tá? Aqui nesse container, só para facilitar, já deixei ele organizado, eu vou dizer que ele tem um espaço. E o espaço dele, na linha, é de 10. Na verdade, na coluna aqui é de 10. E aqui não precisa. Eu vou deixar a altura dele como 0. Mínima altura, ele na verdade se ajusta ao tamanho do conteúdo aqui, ó, fit height to content, tá? Então, nova tarefa, vou salvar aqui, beleza? Só que eu quero esses itens centralizados também, né? Então, eu vou vir aqui no container, eu vou dizer que ele tem um alinhamento horizontal no centro e o container alinhamento também no centro.
Beleza, então os itens já estão centralizados ali. Esse input eu queria ele maior, eu vou dizer que ele tem um tamanho de... aqui, se fosse para ser responsivo, 250 seria ideal, tá? Mas eu poderia dizer que ele tem aqui uns 350 pixels, 400 pixels. Nós vamos utilizar aqui apenas o desktop, o modelo de desktop mesmo, tá? Então tudo bem. Bom, aqui então, nova tarefa, eu vou salvar. E quando eu clicar em salvar, eu vou salvar esse item no banco de dados. É aqui que a gente vai começar a inserir os dados no banco de dados do Bubble, certo? Então para isso, ó, quando clicar em salvar, eu vou iniciar um workflow para esse cara. Eu vou iniciar ações para ele. Então quando o botão salvar for clicado, o que ele vai acontecer? Clique aqui para adicionar uma ação. Aqui nós temos diversas ações. As ações de banco de dados estão aqui nesse íconezinho do banco de dados aqui, ó, em data, né, que é data, dados, que é uma coisa que o Bubble chama. Então aqui nós temos as ações que a gente pode fazer dentro dos bancos de dados. Então o que a gente vai fazer é criar uma nova coisa, tá? Que é o item, uma tabela é chamada de coisa aqui, tá? Então eu vou criar uma nova coisa. Que coisa que é essa? A gente não tem. Então vamos lá no banco de dados, vamos criar, ó. Ele vem padronizado com apenas users. Então vou criar uma nova tabela aqui chamada tarefas. Tarefas. Vou criar. E nessa tarefa, ela já vai com esses dados padrões, que é quem criou, a hora que modificou, né? A hora que criou e o slug dele. Eu vou criar um campo para essa tabela chamada tarefa. Tarefa. Então seria, por exemplo, na tabela tarefas é o título, por assim dizer, ou nome e tal. Então, título, por exemplo. E qual é o tipo desse conteúdo? O que ele vai receber? Ele vai receber texto. Eu vou criar. Então pronto, é o título. Simplesmente isso por enquanto. Vou voltar no workflow e agora eu já vou poder criar esse item. Olha só, aqui no type já tem tarefas. Qual é o tipo do item que eu vou criar? Eu vou criar uma tarefa. E aqui eu vou inserir a coluna. Eu vou dizer qual coluna que eu vou preencher. Qual coluna que eu vou preencher aqui? Qual campo? Eu vou preencher o título com o quê? Com aquele input meu, com o valor daquele input que está na tela. Então eu vou pesquisar aqui, ó, input, renomeei ele como input nova tarefa, valor. Pronto. Então quando eu clicar naquele botão, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma nova tarefa, uma nova coisa. Que coisa? Na nossa tabela tarefas. E vai preencher a coluna título com o que tiver no input nova tarefa valor. Certo? Então dessa maneira a gente já vai conseguir armazenar essa informação. Se eu atualizar aqui, ó, nossa página na versão publicada, eu vou criar uma nova tarefa aqui, ó, teste, e vou clicar. Cliquei, para mim não aconteceu nada. Mas se eu visualizar aqui, ó, no banco de dados, se eu for aqui, ó, em App Data, tarefas, ó, atualizou. Se o seu não atualizar, você clica aqui em Refresh Data. Tá aqui o título, teste. A data que eu criei, o momento que eu criei. Certo? Então, como eu disse aqui no início, o Bubble a gente cria tudo. Certo? Se você não falar para ele fazer algo, ele não vai fazer, porque ele não sabe o que fazer. A gente tem que indicar tudo que ele tem que fazer. Então veja só, o que a gente viu a necessidade depois disso aqui? Criei, mas e aí? Não me mostrou nada, não notificou, não mostrou na tela, não limpou esse campo aqui. Então nós temos bastante coisas para fazer depois de salvar uma informação no banco de dados. Né? A primeira delas, né, seria, por exemplo, listar esse item aqui que acabou de ser criado. Mas antes disso, vamos fazer aqui uma coisa, começando aqui por cima para deixar essa parte já pronta, que é limpar esse campo e dar uma notificação para a pessoa, por exemplo. Às vezes nem notificação, mas só de limpar esse campo já vai ajudar, porque depois vai aparecer esse item aqui embaixo já criado, a pessoa vai saber, né? Então eu vou limpar esse campo depois. Vou vir aqui no botão de salvar, no workflow dele, e depois que ele criar essa tarefa, ele vai fazer uma outra coisa. Que outra coisa que é? Olha só, o Bubble já dá como recomendado aqui, como próxima ação, que é resetar os inputs relevantes, que foi o input que foi utilizado basicamente. Então ele já dá esse campo aqui indicado para a gente. Aonde a gente acha isso aqui? Aqui na ações e elementos, tá? Aqui em Element e Actions, você tem aqui, ó, nos inputs, reset inputs. É a mesma coisa, tá? Reset relevant inputs, reset inputs. Pronto. Só isso. Colocou ele. Vamos atualizar aqui de novo. Vou criar uma outra tarefa. Vou clicar em salvar. Salvou. Vou no banco de dados. Tá aqui a outra tarefa. Tá bom? Eu vou mudar esse campo aqui de placeholder.
digite uma nova tarefa. Pronto. Para facilitar aqui. Bom, agora a gente já conseguiu criar um item no banco de dados, né? Na nossa ação aqui, que é o CRUD, olha só, o CRUD, que é o create, create, read, update e delete. A gente já conseguiu fazer o create, tá? Isso aqui já tá ok, ó. Agora a gente vai precisar ler essas informações. Então, para ler essas informações, como é uma lista de informações que vai ter aqui, a gente mostra ela na tela através do repeating group. É um grupo repetidor. Eu vou pegar esse grupo repetidor e vou colocar ele na tela. Mas antes de colocar ele na tela, o que é ideal? Colocar sempre dentro de grupos, tá, pessoal? Então eu vou colocar um outro grupo na nossa tela. E esse grupo vai ter praticamente a mesma configuração do de cima, tá? Aqui, primeiramente, vamos aqui no layout, vamos mudar para que ele seja... Aqui não vai fazer muita diferença, vai ter só um item dentro dele, mas vai ser coluna. Ele vai ter 100% da nossa tela de largura. Por enquanto vamos deixar 250, porque se eu tirar ele vai colar aqui, vai dar collapse, tá? Então vou deixar assim. E agora nós vamos inserir o repeating group dentro dele aqui. Pronto, tá aqui o repeating group. O que mais que eu vou fazer dentro desse grupo? Vou centralizar os itens que estão dentro dele. Então vou centralizar o alinhamento e centralizar também horizontalmente. Ah, mas não centralizou meu item aqui. Por quê? Porque eu preciso centralizar esse item agora no próprio repeating group aqui. Eu vou vir no repeating group. Opa, tem que ser no próprio item, né? Aqui no repeating group e vou pegar o próprio layout dele e vou centralizar na minha tela. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver aqui se eu não coloquei um item a mais. Não, coloquei não. Então aqui nas nossas árvores aqui a gente pode visualizar os componentes, tá? Vamos lá. Esse repeating group, deixa eu ver esse problema aqui. Remember to fill. Ah, tá. Um aviso que eu preciso preencher. Pronto. Esse repeating group, agora a gente vai listar as nossas tarefas aqui dentro. Como que funciona? Sempre aqui em aparência é onde a gente vai configurar o item, tá? Layout é a questão do layout dele, como que vai ficar organizado aqui. Então, na aparência, qual o tipo de conteúdo que vai mostrar nesse grupo repetidor? O tipo de conteúdo é tipo o things que a gente acabou de criar no banco de dados, né? Que é o tipo tarefas que a gente vai criar nele. E qual é o dado que vai ter dentro dele? Né? Porque se eu colocar só ele direto aqui, ele não vai mostrar, tá? Então, o que dado que vai mostrar nele aqui também? Ah, faço uma busca lá na minha aba de tarefas, sem nenhum tipo de restrição, só isso aqui, e só. Search for tarefas, tá? Então, faço uma busca por tarefas, só isso. Tem outras configurações que a gente pode fazer também, tá? Mas, bom, se eu vier aqui, pensei, já tá funcionando. Não tá. Olha só, não tá mostrando nada aqui pra mim. Tá? Inclusive, ó, tem uma linhazinha. Por que será, né? Ó, mais uma tarefa. Vai ser uma outra linhazinha. Mais uma. Só que não tá mostrando o nome da tarefa. Por quê? Porque o Bubble não sabe o que a gente quer mostrar aqui dentro, pessoal. Como eu falei, a gente monta tudo. Do visual, do item a item, ação a ação. Tá bom? Então a gente vai colocar agora um componente para visualizar o texto. Né, o título. Então, eu vou pegar o componente visual aqui de texto, vou colocar ele aqui dentro do repeating group. Veja que o repeating group, né, ele traz aqui para a gente, por exemplo, 1, 2, 3, 4 linhas. Só que a linha que a gente sempre vai trabalhar é a primeira, porque ele vai repetir essa informação da primeira para as outras. Tá? Vou deixar ela aqui dentro. E o nosso repeating group, assim como o outro grupo em si, ele tem essa configuração do coisa. Veja que ele está como fixo, ó, posso mover o item para onde eu quiser. Só que eu quero pegar esse repeating group e vou dizer que os conteúdos que estão dentro dele vão estar organizados em... Aqui pode ser linha, porque eu vou colocar só uma linha aqui mesmo. Tá? Vou colocar só o título, se foi concluído, e vai deletar ali. Beleza? Então vai ser bastante simples aqui. Então tudo bem. Beleza, eu coloquei o item aqui dentro. E agora esse texto aqui, eu vou dizer que ele vai receber aquela coluna onde tem o título. Então eu vim aqui, ó, no conteúdo dele, que está escrito edit, vou apagar, vou dizer que ele é um dado dinâmico. Ele vai vir esse dado do banco de dados. Qual dado que vai aparecer aqui? Vai ser da minha célula atual, desse repeating group aqui, tarefas. Qual? Aí ele vai trazer aqui as colunas nossas lá do banco de dados, o título.
certo? Então, veja só, o conteúdo que está dentro dessa célula, desse grupo repetidor, é o conteúdo lá na nossa tarefa, porque a gente disse para ele aqui que o tipo de conteúdo é tarefa. Então ele vai pegar, vai listar aqui, ó, dentro desse grupo repetidor, todas as tarefas que ele tem. E vai pegar uma linha de item por item aqui. Só que ele não vai mostrar nada enquanto você não disser o que vai mostrar aqui. Que é, por exemplo, contexto. E eu vou dizer, nesse texto aqui, nesse componente texto, eu quero que mostre o conteúdo que tem nessa célula aqui, a coluna título dele aqui, a informação título. Agora visualizando aqui, ó, atualizando, agora vai aparecer, ó, teste, outra tarefa, mais uma tarefa, outra tarefa. Só adicionar mais um aqui, ó, tarefa, novo. Não apareceu. Por quê? Coincidentemente, a gente tinha 4 itens, né? Olha só, a configuração desse grupo repetidor. Quantas linhas? Tá dizendo aqui que tem um número fixo de linhas que é 4, só que não é. Eu quero que esse número aqui ele seja dinâmico, independente de quantas linhas tem, vai depender da quantidade que tem no nosso banco de dados. Então, retirei. Quantas colunas? Só uma mesmo. Tudo bem. Qual o tamanho mínimo dessa linha? 100 pixels? Pode ser. Então, vou voltar aqui, atualizar e já vai aparecer. Beleza? Tarefa de novo. Tá. Outra tarefa nova. Agora apareceu lá embaixo outra tarefa nova. Beleza, agora tá ficando show, né? Só que eu quero um detalhe, eu quero que as novas tarefas apareçam lá em cima. Aí já vai uma outra configuração mais avançada que a gente não deveria mexer agora, né? Porque estamos fazendo só o CRUD. Mas é aqui onde a gente vai ordenar, né? No campo de dados desse grupo repetidor, tá? Do grupo repetidor, os dados que ele vai buscar, só que a gente quer sortear ele pelo título ou, não, pelo título, né? Pela data de criação, de forma descendente, sim. Não lembro se é sim ou não, deixa eu ver. É sim. Aí a outra tarefa nova está aqui em cima. Então, ó, tarefa nova em cima. Aqui em cima. Show de bola. Bom, vamos lá configurar mais um pouco aqui do nosso grupo repetidor, né? Nesse grupo repetidor, eu vou dizer que a mínima altura dessa tela é de 100 pixels. Não. No layout, eu vou dizer que ele tem width de 300 pixels. Não, ele pode ter o tamanho lá de cima tem 400, mas esse aqui tem 150, 550, mais 10, 560. Então, só para deixar fixo aqui, 560 pixels. Vai pegar essa largura ali, do mesmo tamanho da de cima. E a altura dele, ele não tem uma altura mínima. Beleza. Só que é bom colocar. Vamos colocar para aparecer aqui. Na verdade, só esse tamanho de linha aqui. Se for extract rows to fit, vou deixar ela como 50 aqui. Já vai dar certo, tá? Pode ser 50 cada linha. Vai ser itens pequenos. Aí no próprio texto, eu vou alinhar ele ao centro. Só que eu preciso alinhar o próprio texto ao próprio item. Só que ele tem uma altura mínima de 45. Não, eu quero que ele seja a altura do texto ali. Fix height, não. Aí me complica, né? 45. Não tem fixo. Ele é alinhado ao item. Pronto. Ele tem tamanho de 200? Não, também não. Width, ele é fit width to the content. Ele vai ajustar ao tamanho do conteúdo. Com mínimo de 200, não tem questão de mínimo, é o tamanho que ele for, né? Beleza? Pronto, então já está mostrando aqui para mim, só atualizando, ó. Eles vão ficar mais compactos aqui, né? As nossas tarefas. Beleza? E agora eu preciso fazer o que? Eu já estou lendo esses dados, né? Já estou lendo os dados aqui, eu preciso editar esses dados. Para editar, o que a gente vai fazer é, por exemplo, marcar como concluído ou não essas tarefas. Tá? Para marcar concluído ou não, a gente pode colocar qualquer componente aqui que seja visual, que mostre isso, né? A gente pode fazer aqui, por exemplo, ó, são os componentes como o checkbox, que faz essa função, mas aí a gente precisa configurar ele um pouco mais avançado. A forma mais simples de fazer, pessoal, é, por exemplo, com ícones. Vou colocar um ícone aqui na nossa tela, o nosso Repeating Group. E aqui nós podemos procurar esse ícone, por exemplo, com um check
para marcar concluído. Pronto, tá aqui um check para marcar concluído. Quando clicar nele, ele vai concluir essa tarefa, tá? Então aqui no layout, onde a gente vai mudar o tamanho dele, eu vou dizer que ele tem 45 pixels por 45 pixels de altura também, para ficar pequenininho. Ainda assim tá grande, né? 35 por 35. Vai ficar centralizado. Eu quero ele lá no final também, né? Aí vai entrar questões do design aqui no Bubble, que é um pouco mais chatinho de se fazer, né? Bem mais chato. Aqui para organizar esse design, o que a gente pode fazer? Alinhar esses itens de uma forma diferente. A gente pode colocar esse item dentro de um container, ó, no grupo, tá? Esse grupo, vou jogar isso aqui dentro, ó. Vou jogar ele aqui dentro. Esse grupo vai ser em linha. Ele vai ter um tamanho de, sei lá, 5 pixels. Altura mínima, tá? Makes element fix height. Ok, beleza. Aí esse item vai ser centralizado, vai estar aqui, só que ele vai ficar lá no cantinho da nossa tela, tá? Aí, para a gente colocar esse item no cantinho da tela, por aqui ele não vai. Vai ser o seguinte, a gente pode pegar o próprio grupo repetidor e dizer que alinhe os itens. Tem algumas diversas maneiras, tá? Mas podemos alinhar ele com espaço entre os componentes, que aí ele vai passar para lá, é uma opção. Ou pode colocar também, por exemplo, para que ele tenha um alinhamento ao parente. E aí esse primeiro item vai ficar alinhado à esquerda e o outro container vai ficar alinhado à direita. Também é uma opção, tá? Então assim, tem algumas maneiras de a gente mexer com o design dentro do Bubble. Vai ser a forma que você mais achar fácil aí e que fique melhor, no caso, tá? Vou deixar desse jeito aqui, por exemplo, para dar uma diferenciada. Então vamos lá. Nós temos aqui o componente para dar o check de concluído. Nós vamos colocar um outro para substituir o concluído quando essa missão já estiver feita, né? Essa tarefa estiver feita. Então, por exemplo, eu peguei esse componente, vou clicar com Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui. Vou colar aí. Esse outro ícone vai ser, por exemplo, um close. Um xizinho. Inclusive, podemos mudar aqui as cores também, tá? Se você quiser mudar a cor, você pode mudar ele aqui no estilo. Aqui é o Icon Color. Aí você vai poder alterar a cor desse item, por exemplo, verde. Aqui para voltando aqui de novo, ó. Um estilo personalizado, vou colocar um vermelho. Vai bem feio aqui, bem papagaiado, mas é só para exemplificar, né? Já vou abrir aqui, vamos ver como tá ficando, ó. Então, beleza, tá aqui as tarefas, eu posso, né? Tem as duas ações qual eu vou fazer aqui, se ele vai concluir ou não. Muito bem. Como que então a gente vai fazer isso? Com ações. Então, ação de cada item, tá bom? Ação do sucesso, o que ele vai fazer? Vai marcar esse item como concluído. Como que eu marco esse item concluído? Preciso dizer lá no banco de dados que ele está concluído ou não. Então, eu preciso de uma coluna lá no meu banco de dados para dizer isso. Então, aqui no meu banco de dados, ó, na minha tabela de tarefas, vou voltar aqui para Data Types para eu poder criar novas colunas, né? Vou vir em tarefas e vou criar um novo campo, né? Acostumado a chamar de colunas aí para quem está nas tabelas, né? Mas fica mais fácil. Esse campo vai ser concluído. Ou seja, tarefa concluída, concluído. O tipo desse item, ele vai receber sim ou não. Ele vai estar concluído sim ou não. Só isso. Eu vou criar. Ok. Esse concluído, ele pode vir como padrão? Não. Quando eu crio uma tarefa, por padrão, ela não está concluída. Beleza? Então, aqui a gente vai fazer essa alteração agora, que é o update, né? Inclusive aqui, ó, o nosso read já foi feito, né? Agora, o update vai ser feito agora. Então, vou Start Workflow e no workflow deste item, qual ação que ele vai fazer? Quando eu clicar lá, ele vai lá no meu banco de dados e vai fazer uma modificação, make changes to thing, vai fazer uma modificação em um item. Qual é o item que ele vai modificar? Ele vai modificar o repeat em group tarefas. No caso aqui, deixa eu ver. Ele vai modificar, é porque ele não está recebendo o próprio dado. Eu acho que ele vai mudar um pouco essa ação aqui, quer ver? Vou vir aqui nesse grupo que ele precisa receber o dado em qual ele está inserido. Tá? Então, vou dizer que o tipo de conteúdo desse container, a qual está esses dois componentes, ele vai ser o tipo de conteúdo de tarefa. E o dado que ele vai receber é da
célula atual, corrente célula tarefa. Agora, este item de sucesso aqui, quando eu for alterar uma coisa, qual é a coisa? Ele é o parent group tarefa, porque ele já vai estar recebendo qual que é o item, tá? Vai facilitar. Então, esse parent group tarefa, beleza? Qual item que eu vou modificar? Eu vou modificar apenas o concluído, ele vai marcar como sim. Beleza? Feito isso, a gente já pode visualizar aqui, ó, essa informação. Só que não vai mostrar nada visual. Ó, vou concluir o outra tarefa nova. Cliquei, vou no banco de dados, App Data, outra tarefa nova recebeu sim, beleza? E o botão de X vai receber o não. Então, simplesmente, ó, Start Workflow, quando clicar nesse ícone, faça no Data, faça uma modificação a um item. Qual item? Do grupo, Parent Group dessa tarefa, modifique o item concluído para não. Beleza? Ok. Só que agora eu quero mostrar isso visual para a gente. Como que podemos fazer isso aqui? Uma coisa que a gente poderia fazer é, por exemplo, mudar totalmente a cor da linha, a cor do texto, algo assim, para poder dizer se foi concluído ou não. Ou podemos também fazer alteração no próprio ícone, fazer ele sumir ou não, né? Que é uma condição legal que a gente já pode aprender aí como fazer isso. Então vamos fazer então esse tipo de condição. Antes disso, eu vou vir nesse container, eu vou dizer que ele tem um tamanho não fixo, mas alinhado ao item. Ah, não, ele vai precisar ser fixo, tá? Por conta do alinhamento do item pai, ele vai precisar ter um tamanho. Não precisa não. Eu vou alinhar ele ao tamanho do conteúdo, vai dar certo aqui. Ele vai ficar bem coladozinho, ele vai dar certo. Show de bola. Então vamos lá. Nós vamos desaparecer com o botão de sucesso, né? Com o check. Se caso essa tarefa ainda não tiver concluída. Ou, se ela tiver... se não tiver concluída, porque sempre vai começar com não, tá bom? Então nós vamos aqui, por exemplo, ó, na condicional desse item, dizer o seguinte, vamos definir uma condição. Quando o parente da grupo dessa tarefa, que é essa tarefa, em outras palavras, simplesmente essa tarefa em que eu estou no momento, concluído, ela for não, quando ela for sim, esse item não vai ser mais visível. Então, esse elemento é visível, não, deixa desmarcado, porque ele já começa por padrão visível, tá? Então, por isso que é esse um pouco inverso aqui. Então, vai ficar desse jeito. Se eu já visualizar aqui, ó, quem já tem concluído, não tem como concluir mais, porque ela já foi concluída. Só tenho como desmarcar ele agora. Show de bola. Agora, no outro item, vamos adicionar para que, quando essa tarefa em que eu estou no momento concluído, ela for não, ela não está concluída, esse elemento não fica mais visível, porque eu não tenho mais como marcar concluída nela. Beleza? Vamos atualizar de novo. Bom, deu um problema aqui, Messias. Deu uma desencontração aqui, né? Porque os checks estão desse lado e os x estão desse lado. Como que eu posso arrumar isso aqui? Posso vir aqui, ó, neste próprio item, dizer no layout dele que dê um collapse quando esse componente for escondido. Então, dê um collapse é basicamente assim, esconda o espaço o qual ele gastaria, ele colapsa. Não sei qual seria a tradução para colapsar, né? Que é colar, por assim dizer. Então, sim, desse jeito. Então, ele vai colar ao outro item. Basicamente, isso vai tornar um tamanho zero. Então, vou atualizar aqui. Show de bola. Então, olha só. Agora eu posso marcar como concluído. Ó. Ele vai trocar de ícone. Tá? Eu posso voltar como não concluído. Concluído. Não concluído. Né? E assim a gente já fez alterações nesse item. Né? Então, o update nosso já está ok. Certo? Agora, o que a gente precisa fazer, por exemplo, é deletar esse item, que é bastante simples, na verdade. Não deletar, ele é bem básico. Vamos colocar um outro ícone nessa nossa tela. Eu vou copiar esse X, vou colar ele. Só que para colar esse X, aqui não vai dar. Vou fazer o seguinte, eu vou vir na minha árvore, no meu Repeating Group, no meu grupo de tarefas, nesse ícone do Close, vou clicar com o botão direito, copiar, vou vir no grupo tarefas, clicar com direito e colar. Então, esse último ícone, a gente vai alterar ele para 1
refresh. Lixeirinha. Essa lixeirinha, ela tinha que ter uma outra cor, né? Eu vou colocar laranja, amarelo, só para diferenciar, né? Tá certo. Então, ela vai deletar. Ela vai ter uma condicional? Não, ela vai ficar sempre visível ali. Beleza? E a ação dela vai ser diferente. Então, eu vou editar a ação desse ícone. Vai ser, quando eu clicar nele, faça uma exclusão, delete thing, delete alguma coisa. Que coisa que é? O grupo da minha tarefa aqui, em que eu estou no momento. A minha tarefa do grupo que eu estou no momento. E é isso, só isso. Delete ele, mais nada. Vou voltar aqui, ó, atualizar minha página. E agora eu posso deletar um desses itens, ó, tarefa de novo. Vou vir aqui, deletei, certo? Teste, deletei. Se eu for no banco de dados, ó, eles não existem mais aqui, tá? E todas as alterações que eu faço aqui, outra tarefa nova, tá aqui, ó, outra tarefa nova, tava como não, vou refresh data, foi atualizado para sim, beleza? E assim a gente conclui também o que? O delete, certo? Então aqui nós já conseguimos fazer todo um CRUD dentro do Bubble. Então como você pode ver, o Bubble, a gente tem que fazer todas as ações, desde a parte visual, montar todo o visual, o layout dele é bem aberto para a gente modificar, né? As ações, você tem que falar exatamente tudo que tem que fazer. Vou criar uma nova tarefa aqui, ó. Nova tarefa, após tudo pronto, só para a gente ver aqui ele criando tudo certinho, ó. Aqui, nova tarefa, tudo pronto, né? Legalzinho. O ok, o não, deletar e tal. Então, assim, o Bubble ele tem uma capacidade gigantesca para aplicativos maiores, tá, pessoal? Então, esse aqui é um exemplo de um CRUD, por exemplo, que a gente gastou 40 minutos para fazer uma lista de tarefas. O que isso significa? O Bubble é para você fazer uma listinha de tarefas? Não, pessoal, não é para você fazer um aplicativo de lista de tarefas. Você quer fazer um aplicativo de lista de tarefas? Vai no Glide que você faz em 2 minutos. Tá? Em 2 minutos você tem um aplicativo pronto de lista de tarefas. Então, não dá para você utilizar uma aplicação tão grande, tão poderosa, que você demora tanto tempo para fazer algo pequeno. É para você fazer sistemas grandes, que possam ser escaláveis, sistemas realmente que você vai colocar em ação para uma startup, para uma empresa, para coisa grande mesmo de verdade. Tá? Isso aqui é apenas um exemplo para introduzir aí como que a gente vai mexer dentro do Bubble. Né, como você vê como que funciona, como é a parte do design, como que funciona para salvar um workflow num banco de dados, mostrar um item na tela. Aqui tem diversos e diversos infinitos que a gente pode inserir aqui, né, como vocês podem ver aí, dá para testar vários. Tem outras coisas aqui incríveis que dá para a gente mexer, por exemplo, ó, plugins, pessoal, dá para a gente colocar plugins dentro da plataforma, plugins prontos, por exemplo, plugin de pagamento. Você vem aqui, ó, Mercado Pago, já tem plugin pronto de Mercado Pago para fazer integração aqui dentro. Tá? Então temos coisas aqui poderosíssimas para utilizar dentro do Bubble. Tá? Então é só uma introdução para a gente ver como funciona e logo logo a gente vai começar a construir alguns aplicativos bem poderosos, aplicativos grandes aqui dentro do Bubble. Eu vou mostrar para vocês passo a passo, tá bom? Então fiquem ligados aí. Quem não for inscrito, então já se inscreve para não perder essas atualizações e a gente se vê em breve. Até a próxima.